Nós vamos então para a nossa mensagem, organizar aqui minhas folhas para nós começar então a nossa última mensagem, que tem como título Coragem para Reinar. Amém, queridos? Nós vimos hoje então, que Jesus, Ele deve ser o nosso Rei, é o que nós estamos cantando, que Jesus reina em nós, que Jesus venha reinar em nossa vida. E eu quero trabalhar hoje como que funciona biblicamente, teologicamente, todo esse entendimento do reino de Deus e como que Deus criou essa história de reino, da onde surge, por que até hoje chamamos Jesus de rei, Jesus ser o rei dos reis, por que nós precisamos nos prostrar ao rei Jesus. Por isso eu peço para vocês terem aquela paciência, irem junto, Lucas, comigo, num mergulho bíblico. Vamos cruzar por Gênesis, Levítico, Êxodo, vamos cruzar por Samuel, 1ª e 2ª Reis, vamos cruzar por Juízes, vamos cruzar por Crônicas, só para nós entender, chegando até Jesus, de modo bem resumido, ok, queridos? Então, coragem para reinar é o título. Vamos para o nosso texto de hoje, que está em 1 Reis 1, 45 ao 53, é uma parte do que eu vou explicar depois, então depois você vai entender esse texto completamente. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. De lá eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará esse seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados, e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Amém, gente? Pode aplaudir esse texto? Muito bom, né? Para nós entender, então, de modo resumido o que está acontecendo, Davi está para morrer, o rei Davi já está nas suas últimas horas de vida, e ele então já tinha prometido que o seu sucessor seria o rei Salomão, seria Salomão o sucessor dele. Porém, ele tinha outro filho, Adonias, que não aceitava Salomão ser rei, ele queria ser rei. Logo então ele pega e auto-unge-se como rei. Ele chama seus parceiros, coloca uma coroa na cabeça dele e se autoproclama rei. Quando Davi sabe disso, ele imediatamente unge rei Salomão como rei, unge Salomão como rei, e manda tocar as cornetas do seu reinado por todo Israel. Quando Adonias percebe, Marcelo, que o golpe que ele tentou dar não deu certo, ele vem até as pontas do altar, dentro do templo do Senhor, que nas pontas do altar tinha aquela questão que se você tivesse sendo vítima de uma acusação injusta e alguém quisesse te matar por algo que você não fez, se você se segurasse nas pontas do altar, Deus não permitiria você ser morto. Isso Moisés colocou, Levítico, Êxodo, Números. Então, o problema é que Deus falou a Moisés: Moisés, mas se alguém se segurar nas pontas do altar em pecado, tire ele para fora e o mate, porque eu não vou ficar compactuando com pessoas
que se escondem da minha vontade, mesmo dentro do meu templo. Esse é o contexto. Adonias estava agarrado nas pontas do altar. E Salomão, já de início de reinado, disse, viu, vá para casa. O teu caso eu trato depois. Passa o tempo. Adonias então ficou feliz que Salomão liberou ele, que Salomão não matou ele. Aí ele chega para sua mãe, a mãe de Salomão, chamado Betseba, e fala, seguinte, você pode conversar com Salomão para ver se ele me entrega Abisague como minha esposa? Para nós entender, Abisague, quando Davi estava nas suas últimas horas, ele estava praticamente morrendo. Mas para mantê-lo aquecido, Cássius, eles contrataram uma jovem para ficar junto com ele, aquecendo o corpo dele. Não existiu relação ali, a própria Bíblia diz isso. Mas era uma jovem que mantinha ele aquecido, de outra maneira, mantinha ele vivo. E essa foi a última mulher de Davi, das mais de 1000 mulheres que ele teve, né? Essa foi a última que ele teve, não tendo, porque era uma mulher que só ficava ali, aquecendo o corpo dele, para que ele pudesse manter-se mais vivo. Quando Davi, então, morre, o Adonias pede essa mulher para casar, ele pede para Salomão, quero casar com essa mulher. Só que o problema é o seguinte, essa mulher, por mais que não houve relação, marido e mulher, como seria com a outra mulher que ele tinha, ela era considerada como a mulher de Davi. Então, quando Adonias pede essa mulher, ele está dizendo, eu quero também o reinado que era de Davi, do meu pai. Por isso, quando Salomão recebe essa proposta, ele fala, olha só, eu perdoei o cara, mas ele agora quer me dar um golpe, né? Que nem tem aquela frase, né? Problema de malandro que ele acha que só é a mãe dele que fez cara esperto, né? Salomão percebe que o cara queria dar um golpe nele, e aí ele fala, bom, agora você está morto. Salomão mata Adonias, justamente porque ele tentou simular um cristianismo, simular uma espiritualidade, que ele estava nas pontas do altar agarrado, e que ele mesmo sendo perdoado, ainda queria tirar do trono Salomão, para que ele pudesse pegar o lugar. Ele foi morto. Muito bem, para nós entender um pouco sobre o reinado de Deus, o que vem ser um reinado? Até os dias de hoje, até agora nós temos figuras de reis, figuras de rainhas em algumas nações do mundo. Na maioria das outras nações, nós temos presidentes, nós temos governadores, prefeitos, ditadores, reis. Deus ainda deixa em algumas poucas nações, para nós não esquecer do símbolo de um rei. Na época de Jesus, tinha o rei Pilatos, tinha o rei Herodes. Então o rei, ele é aquele que manda sobre um país, é aquele que manda sobre um estado, é aquele que manda sobre uma província. Acima de um rei, somente um imperador. Por isso, na época de Jesus, nós tínhamos o rei Pilatos, o rei Herodes e o César imperador. Tinha reis, mas o imperador comandava todos eles. Quando então Deus começa a trabalhar essa história de reinado, nós temos que voltar lá no Jardim do Éden, quando Deus, que é o maior rei de todos, que é aquele que reina sobre todos, ele cria Adão e diz, Adão, eu quero fazer agora que você seja um mini-rei. Eu sou o rei com R maiúsculo. Você será o rei Anderson com R minúsculo. Mas você vai reinar nessa terra. Eu quero que você reine. Eu quero que você coloque nome nos animais. Eu quero que você administre o jardim e principalmente reine sobre a tua esposa. Por que as mulheres riram? Não entendi. Mas tudo bem. Reine sobre a sua mulher. Porque eu te chamei para você fazer um pacto, uma sociedade de reinado comigo. No momento que Adão começou a vacilar em seu reinado, o pecado entra na terra, se perde toda aquela sociedade de reino. Aí tem que entrar Moisés, tem que entrar homens de Deus, para que Deus continue falando ao povo. Deus sempre reinou através de pessoas. Até mesmo no céu, queridos, Deus reinou sobre os anjos usando outros anjos. Por exemplo, Lúcifer era um anjo de luz, que Deus usava para reinar sobre a outra terça parte dos anjos. Tinha o arcanjo Miguel, o Gabriel, aonde ele usava. Tanto quando Lúcifer abriga no seu coração que ele quer se desviar, quer se rebelar contra Deus, não é Deus que expulsa Lúcifer, como muitos pensam.
Deus nem se move, queridos. Deus não perde o tempo dele para expulsar Lúcifer. Ele só fala para o Miguel e para Gabriel: expulsem ele. Ele dá uma ordem para os anjos, e os anjos mesmo expulsam Lúcifer. Passa o tempo, nós vamos entender que Deus agora, ele precisa estar reinando através de pessoas. E por isso você vai ver que o tempo todo Deus vai usar pessoas maltrapilhas, pessoas esquisitas, pessoas estranhas. Você vai ver Deus usando Samuel, um cara estranho, um cara dos desertos. Você vai ver Deus usando juízes. E você vai ver os dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, juízes. Deus está usando homens para liderar o seu povo, mas homens que Deus escolhia, Pedro. Enquanto isso, as outras nações, Egito, Babilônia, Síria, né? Eles tinham reis que homens escolhiam. Reis com coroazinha, através de votos, através de assembleias. E aí eles começaram, o povo de Israel, a olhar para aquilo e pensar: poxa, nós também deveríamos ter um rei humano. Nós também deveríamos nós mesmos escolher quem vai reinar sobre nós. Esse era o anúncio do fim de Israel. Eles chegam para Samuel e falam assim: Samuel, nós estamos cansados de ficar toda hora tendo que ouvir um profeta, um cara que nem você, maltrapilho, não bota terno nem gravata, você é um cara esquisito. Olha os outros reis são top, são bonitos, são altos, tem discurso que desce, sabe? Não aqueles discursos que tu fala, que queima a nossa alma. Nós queremos um rei que seja um cara semelhante ao rei do Egito, ao rei da Babilônia, um faraó gospel, se for possível. Aí Samuel já se decepciona, e chega para Deus e fala: Deus, esse povo ficou louco. Eles querem agora ter sobre eles não mais o Senhor, porque não é a mim que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando ao Senhor, que usa pessoas como nós, profetas, para estabelecer a vontade do Senhor. Eles querem um rei político, eles querem um rei semelhante aos outros povos, Senhor. E aí Deus, e nisso eu sempre tirarei o chapéu para Deus o tempo inteiro, porque Ele é maravilhoso. Deus, Ele pega e fala para Samuel: Samuel, vamos dar esse rei. Vamos dar um rei do jeitinho que eles querem. Queridos, quando nós vamos para Êxodo, e a gente vai ver ali Moisés sendo usado por Deus para libertar o povo da escravidão do faraó, da escravidão do Egito, liberta eles. E aí no meio do caminho eles recebem um sustento do próprio céu, né? O maná, era tipo um bolinho de mel. Não pagava nada, ninguém fazia rancho na Cotripal, era gratuito, grátis. Podia fazer ali o pé de meia bonito, ficar todo mundo milionário. O que os caras fizeram? Saudade da cebola e da carne do Egito. Estou com saudade. Aí quando Deus observou que no coração do povo havia, Nath, saudade do Egito, da carne, da cebola. Você imagina só. Parece os dias de hoje, né? Não vou dizer, você vai entender. Um povo que era escravizado, um povo que recebia chicote o dia inteiro, mas tinha carne e cebola e picanha. Agora eles estão livres. É a hora de empreender. É a hora de virar empresário. É a hora de levantar monumentos. É a hora de fazer. Estou com saudade da cebola, da picanha e do tudo mais. Parece com alguma coisa? Pois é. Então o que acontece? Deus, quando Ele vê, Cássio, que no coração do povo já está estabelecido, não adianta Deus chegar assim: para com isso. Eu fico imaginando Deus: vocês estão pensando isso, parem. Vamos sentar conversar aqui. Povo, vocês estão rateando, parem com isso. Vocês não podem me abandonar assim. Vocês nasceram para vencer. Se Deus fosse coach, levanta a tua cabeça. Isso eu aprendi com Deus. No momento que uma pessoa briga no coração um desejo, sai correndo, que ela vai fazer a qualquer hora. Não a impeça. Ainda há tempo dela quebrar a cara e voltar, mas tu impedir, não tem como. E Deus sabe esse princípio. Então Deus pega e fala: vocês querem carninha? Sim, carne. Picanha? Sim.
Então tomem. Deus deu tanta carne, tanta cebola, tanta picanha, que saía pelo nariz a carne e pelos ouvidos a carne. Que cena nojenta. É a teoria, queridos, que Deus usa, que é semelhante assim, Marcelo. Tem pessoas que só aprendem sofrendo. Você pode desenhar, você pode fazer uma pintura para que ela não cometa tal erro. Eu vou cometer igual. Eu cuido do meu próprio umbigo. Você é antidemocrático, você é discurso de ódio, fascista, nazista. Aí elas quebram a cara, aí elas entendem. Eu pergunto, o que é mais inteligente? Crer em profetas é uma dor complicada, mas obedecer e ser próspero lá na frente? Essa dor do não posso fazer, que dor? Ou você fazer e quebrar a cara? Você sabe a resposta. Bom, usando esse mesmo plano e projeto, quando Deus viu, Pedro, que o povo estava querendo um rei que eles queriam escolher, um rei semelhante às outras nações, Deus falou: Samuel, vamos dar um rei lindo, Pedro. Vamos dar um rei alto. Não, deixa. Eles querem um rei político. Eles terão um rei político. E aí foi levantado Saul. Interessante. Daí Samuel recebe uma ordem de Deus para ungir Saul. Era tão maravilhoso o cara que quando Samuel foi ungir, cadê o Saul? Estava escondido no meio dos jumentos. Que não queria ser rei. Ele não queria guerrear. Que naquela época ser rei não era apertar na urna um número, aí você fica de boa pegando os benefícios. Não, era guerra. Cavalos, espada, lança, decapitação. Isso era ser rei. Isso que se esperava de um rei. E Saul, não, estou fora, sai fora esse negócio, Samuel, tá doido? Mas Samuel tem misericórdia, aquele homem, ele não tem culpa. Se tu parar para olhar, gente, Saul não tem culpa disso, Léo. Saul estava de boa, vivendo sua vida ali. Aí o povo blasfema e Deus, não, vou pegar um igual, deixa eu ver, esse cara aqui. Pá. Que nem Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Bom, esse cara tem perfeito, ele tem o estilo, tem o rosto, é esse cara. Jogou a bronca para Saul. O próprio Deus ungiu Saul. Samuel ungiu Saul. Porque apesar de ser um rei político, Deus continuava no controle. O que eu acho legal de Deus? Deus poderia ter dito, não, o reinado é meu e ninguém me tira. Vamos matar todo esse povo que está contra mim. Não. Ele tinha tanta certeza, Cássio, do reinado dele, da liderança dele, que ele deixou aberto para que todos quebrassem a cara e depois clamassem novamente para a volta dele. Saul então pega o poder. Agora, queridos, não é mais um profeta que pega direto do céu a palavra e libera para o povo. Agora é um rei político que tem que fazer acordos comerciais, tem que fazer acordos econômicos, acordos sociais, tem que muitas vezes se corromper, tem que abrir mão de valores para alcançar prosperidade para a nação. E Samuel um dia disse, Saul, apesar que você é o cara que está sendo ungido para ser rei, eu quero que você entenda, busca a Deus. Você não tem culpa, cara, mas viu, para não ficar feio, busca a Deus. Para Deus reinar através de ti. Tu está maior do que eu. Antes era eu esse cara, agora tu está maior do que eu. Tá bom, eu vou buscar a Deus. Beleza, para fazer um teste se tu é de Deus ou não, vai ter um povo que vai vir lutar contra ti. Não comece a lutar sem que eu chegue e ofereça um sacrifício contigo e nós vençamos a batalha, ok? Ok, mas tu vai aonde, Samuel? Não interessa, vou dar uma saidinha aí. Fico imaginando, Gustavo, Samuel saindo, né, simulando que vai longe, né? Fica atrás de uma árvore e fica olhando lá. O profeta tem dessa. Ele simula que vai, mas não vai. Está chegando o povo inimigo. Saul, cadê Samuel? Está atrasado. Ai, ai, ai. É muito atraso. Vou oferecer o sacrifício eu mesmo. Senhor, em nome de Jesus, aqui, teu sacrifício. Pá! Ganhou a guerra. Topíssimo. Estava ele orgulhoso, Vitor. Feliz, quem chega? O veinho. Acaba em galinha, imagina. E com o olho pegando fogo. Saul, você ofereceu o sacrifício antes de eu chegar. Ofereci por quê? Né? Tu não chegava nunca.
Que legal. Pois entenda o seguinte, Saul. Nesse exato momento, você acaba de perder o reinado que Deus te deu. E agora ele vai dar para alguém que seja diferente de você, que tenha o coração semelhante ao coração do Criador. Porque vale mais a pena obedecer do que sacrificar. Profeta é tudo meio doido, né? Tchau e bênção. Samuel vai embora. Saul não! Se agarra na capa de Samuel, Marcelo, e rasga a capa. Profeta é uma coisa maluca, né? Se fosse um cara normal, rasgou minha capa que comprei na Por Menos, que coisa! Rasgou a capa e disse: assim como você rasgou minha capa, Deus está rasgando o teu reinado que você tinha e dando para Davi. Passa o tempo. Samuel vai buscar então esse novo homem que Deus quer, que agora é um homem que Deus vai escolher. Ele chega então na casa do pai de Davi com seus vários irmãos. Começa a aparecer um mais top que o outro, um mais alto, tudo jogador de basquete da NBA, né? Tudo assim, pá, pá, pá. Daí Samuel olhava, deve ser esse aí, né? Não, não é. Esse, não, também não. Mas esse aqui é igual Saul. Tu não entende nada. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não é nenhum desses aí. Tá, mas tem mais um filho aí, cara? Tenho, mas é o Romário, fica lá viajando, baixinho. Tem que ver que tipo, tá lá com as ovelhas agora, esse aí não deve ser não. Ah, não. Acho legal que quando os homens dizem, esse não deve ser, geralmente Deus fala, é esse que vai ser. Eu tenho umas experiências assim. Vem Davi, todo sujo, fedendo a ovelha, feio. Ele chega assim, oi, o que deu? Aí Samuel, eita glória, aí já derrama o óleo nele, já unge, ele não está entendendo nada, aquela unção na cabeça, ninguém, os irmãos, tudo com ódio. Eis que foi escolhido alguém, queridos irmãos, que tocava harpa para Deus nas montanhas. Ele Deus, só ele Deus e as ovelhas. Escrevia salmos e mais salmos, já tinha o rei Deus dentro do seu coração, já era dependente de Deus na sua infância e juventude, já estava com o coração totalmente voltado para o rei Deus. E nunca imaginou, Nath, e nunca almejou cargo algum, nunca almejou posição alguma. Porque homens e mulheres de Deus, quando almejam posições e conseguem essas posições, elas caem exatamente nessas posições. Quando nós não almejamos posição alguma, mas almejamos só a presença de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, tendo ou não tendo posição, estamos felizes. E a hora que Deus nos der qualquer tipo de posição, de destaque na sociedade, nós faremos o nosso melhor. E na hora que Deus tirar, nós faremos o nosso melhor. Davi, não querendo posição, recebeu. Posição de rei. O problema é que ainda tinha um rei em vigor, que era o rei Saul, como vocês sabem, né? Ele foi ungido como rei, mas ainda não era tempo dele reinar. O que ele fez, Fran? Chamou seus comparsa, os matadores do Mato Grosso. Vamos acabar com Saul, porque agora eu recebi uma unção. Não, ele simplesmente se colocou à disposição do rei Saul. Tinha um Golias, lembra do Golias? Quem me matar vai ser assim, eu vou escravizar vocês se eu ganhar a luta, vocês os escravizam se eu perder, aquela coisa toda. Saul com medo natural, todo homem que escolhe outro homem, medo, Davi vem, com uma pedra derruba o gigante Golias. O que estava acontecendo ali? Que unção era essa que o cara derrubava com uma pedra um gigante? Aí, algumas irmãs israelitas pegaram o seu pandeiro já e fizeram a seguinte canção. Saul matou milhares. Saul. Mas Davi matou centenas de milhares. Saul olhou, calma aí. Quem esse cara pensa que é? Eu vou só resumir a história.
porque é longa a história. Eu amo a Bíblia, podia ficar apaixonadamente falando todos os capítulos dessa parte. Mas Saul começou a tentar matar Davi, acabar com Davi, porque ele sabia que agora Deus havia escolhido Davi para reinar no lugar dele, e ele não queria, tentou matar Davi. Agora é interessante, tem uma parte dessa história que Davi está escondido dentro da caverna, e coincidentemente Saul tem que fazer o número 2, e entra na caverna onde está Davi e os seus companheiros. Eu fico imaginando a cena. Não tem como eu não imaginar. Como que eu não vou imaginar? Fazendo o número 2, não tinha vaso sanitário. Davi está lá, ele de costa para os caras, porque ele não viu a galera lá. Aí os caras olharam, agora sim Deus entregou Saul em tuas mãos. Já puxou a espada, Evelyn. Vamos matar agora. Eu falei, pensando, eles cochichando, né? Vamos matar esse desgraçado agora. Agora é hora. Até o fedor está horrível aqui, vamos para cima. Eu fico imaginando se Davi fosse coach. Yes! A vida é sempre bela. Ela brilha para nós. Não. Davi olhou e disse, ei, se Deus ungiu, Deus que vai matar ou vai tirar, eu não tenho nada a ver com isso. A minha hora vai chegar e não vai ser através da minha força. Eu não vou cair nesse tipo de proposta. Só que Davi, esperto, né? Ele vai lá, corta uma ponta da capa de Saul, guarda, Cássio. No outro dia, ele envia para Saul, né? E fica de longe da montanha. Ei, essa capa aí é tua? Sim, meu filho. Então, quando tu estava fazendo o número 2 lá, tá ligado? Até foi proposto eu te matar, mas eu não faria isso jamais. E como prova que eu não estou contra você, aqui está a ponta da capa, eu não vou fazer nada contigo. Apesar que você quer me matar todos os dias. Bom, passa o tempo, gente. Acaba que Saul morre sozinho. Sozinho. Ele chega numa guerra, Marcelo, e ele não queria morrer na mão dos filisteus, que seria uma vergonha muito grande. E ele pede para companheiros israelitas matar ele. Ninguém teve a coragem de matar ele. Então ele pega a sua espada, se atira e cai em cima da própria espada. Saul se suicida. Aí um cara olha para Saul morto, que é parceiro de Davi, vai correndo lá para Davi, Felipe, contar boas notícias. Ele chega, rei Davi, que o Senhor viva para sempre. Sabe o que eu acabei de ver? Saul morto com sua espada. Glória a Deus. Gustavo, imagina se Davi fosse coach. Uau, a luz me iluminou. Não. Eu falo, toma cuidado aí, esses valores mundanos, que parecem de crente. Ele simplesmente, queridos, fala o seguinte para o cara: você se alegrou com a morte de um rei que Deus ungiu? Você morrerá agora. E aí Davi matou o cara. Que rateada, né, Thaís? A Bíblia é uma coisa muito complexa. Por isso tem que orar, Felipe. Está com o Espírito Santo para tu entender. Pastor, sim, o Ulisses tem que matar. Claro que não. O princípio ali vivido é: não se alegre com a morte de ninguém. Não se alegre com o fracasso de ninguém. Porque é entre a pessoa e Deus. Passa o tempo então, após a morte de Saul, que Davi não teve participação alguma. Finalmente, então, Davi, chegou o tempo dele reinar, e ele vira rei sobre Israel. É tão interessante, queridos, que ele, como rei, batalhou, guerreou, liderou, cometeu erros, cometeu pecados, cometeu um adultério com Betseba, no qual o profeta Natã expôs o pecado. Ele teve que confessar para Deus, tem um salmo dele confessando para Deus o seu pecado. E ele então, sofrendo as consequências do seu pecado, tinha um homem chamado Simei, que atirou várias pedras na cabeça dele, não matando, mas quase, por causa do seu pecado. Um dos seus generais, Joabe, Cleito, pega a espada, vamos matar Simei. Ele, não, deixa que Simei me atire pedra, que eu mereço. Eu, como homem de Deus, pequei, eu nunca deveria ter pecado, que ele jogue pedra em mim. Só depois, no final, nós vamos ver essa história. Davi, um rei com o coração segundo Deus. Simboliza que ele era perfeito? Não.
mas simboliza que quando ele errava, ele voltava para Deus. Deus era sempre o norte dele. Se ele estava bem, ele estava com Deus. Se ele estava mais ou menos, ele estava com Deus. Se ele estava em pecado, ele estava com Deus, tentando corrigir o que tinha acontecido. Se ele tinha errado, ele colhia os seus pecados na presença de Deus. Em nenhum momento ele saía da presença de Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. A questão não é se somos perfeitos. A questão é se somos obedientes, dependentes dele em todo o tempo. Davi, então, ele vai passar para Salomão seu reinado, como eu disse. Depois de Salomão, vai vir uma lista de vários reis. Só leia o livro de 1 Reis, o livro de 2 Reis, e depois você vai ver o Crônicas de Nárnia, dizendo o que esses reis fizeram, o que esses reis não fizeram. E 90% desses reis... Ô, Johnny, não é Crônicas de Nárnia, Johnny, é Crônicas de Reis, tá? O Johnny ficou me olhando, não entendi, mas é de Nárnia, não sabia. Não, eu só estou brincando, porque certamente deve ter visto esse filme. É crente o filme, inclusive. Mas passe uma lista de reis, Marcelo. Uma lista de reis. 90% dos reis fizeram o que Deus desaprovava. Foi um e outro que foi aprovado por Deus. Mas vamos lembrar da primeira parte da mensagem? Quem que era o rei do povo de Israel inicialmente? Quem? Amém, gente? Vamos lá? Quem estava de manhã? Não. É como diz aquela questão assim, Luísa. Ou o público entendeu tudo, ou não entendeu nada. O rei de Israel era o próprio Deus. Amém, gente? Então, olha que está ao teu lado, era o próprio Deus. Isso, fala com alegria. Mas acho que o Telecurso 2023 deu um nó, né? Era Samuel, era Saul, era o próprio Deus. O próprio Deus. Deus então começa um projeto para trazer de volta a coroa para sua própria cabeça. E aí então, ele usa, isso que é legal da Bíblia. Vai passar então as crônicas, vamos ter ali a rainha Esther, né? Vamos ter ali Esdras e Neemias, vamos ter os profetas maiores, profetas menores, uns acham que são altos e baixinhos, não. É livros com menos capítulos e livros com mais capítulos. Dizendo que Deus iria enviar o seu rei que viveria e reinaria eternamente. Um rei que nunca mais morreria, um rei que não pecaria. Viria esse rei para a terra. Aí surge Jesus Cristo, como vocês sabem. Ele nasce em Belém. E aí então começa o seu ministério. E as pessoas diziam assim, Cássio: eis que está vindo aí o filho de Davi, o descendente do rei Davi. Bendito seja aquele que representa Davi nessa terra. Esse vai ser o rei de verdade. Aí Jesus olhava com o coração misericordioso. E dentro dele ele dizia, vocês não entenderam quase nada. Se eu sou filho de Davi, por que o próprio Davi disse em Salmos, eu vi o meu Senhor à direita do meu Deus? Quem você acha que é esse Senhor? Aí os discípulos, és tu. Exato. Mas como que eu posso ser filho de alguém que eu vi nascer? Eu acho que vocês têm que entender que Deus e eu venho antes de Davi. Mas através de Davi, então, que eu comecei a restabelecer o meu reino. E agora, então, eu, como preciso usar homens para reinar, agora eu vou usar meu filho para trazer de volta para mim a minha coroa. Gente, é tão interessante que é aí que vai entrar agora o reino de Jesus. E aí, Renato, agora nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Talvez alguns vão entender até o Aviva Planet agora. Deus, quando você vê as 197 nações do planeta, Léo, nós somos acostumados a andar em países cristãos. Quando a gente foi para o Chile, era só crente. Fomos para a Bolívia, era só crente. Fomos ali para qualquer outro país lá, Paraguai, enfim, Argentina, só crente. Todo mundo conhece Jesus, Marcelo. Todo mundo já sabe, é de boa. Agora nós vamos ir para o Catar e para a China. Você acha que lá é tranquilo pregar o evangelho? Você acha que lá é de boa botar a bandeira de Jesus? Jesus vive.
é prisão imediata. Então, nós já estamos evidentes, já falei para o Cleito, já estou pedindo para Deus, se for possível. Né, Cleito? Se for possível. Estratégias para impactar os chineses em Cristo Jesus. Entenda que lá, se tu acha que o Brasil está uma bagunça de ditadura, pense lá. Lá você entra no país, Gustavo, imediatamente teu rosto é reconhecido facialmente de modo digital. Ele já vem em todas as suas redes sociais, só tu botar o rosto lá dentro. Consulte as minhas redes sociais e você vai entender. Eu lembro quando cheguei no Chile, bombas e bombas, aquela coisa horrível. Depois nós fomos ali para a Bolívia, bombas e bombas, manifestações. Quando nós chegamos no Peru, Dani, no aeroporto, os piás passaram e era a minha vez. Aí o cara pegou meu passaporte, pegou minhas passagens ali. Você estava em Santiago? Por quê? Eu, por quê? Turismo. Ele olhou. Você estava em La Paz. As duas capitais dando problema. O senhor estava lá. Mas por quê? Turismo. Turismo. Ele olhou, só um pouquinho aí, e chamou 2, 3 caras. E os caras falando em espanhol, me apontando assim. E eu, pronto, só me faltava agora. Aquele cara lá, aquele cara lá, aquele cara. Depois de uns 10 minutos, eles vieram e falaram assim, viu, está liberado, pode ir. Aí eu pensei, olha só. Jesus, ele quer reinar em todas as nações. Caso Jesus, ele quer reinar na Arábia Saudita. Ele quer reinar na faixa de Gaza. Eu lembro quando um cara falou, para a Argentina é fácil, eu quero vir na faixa de Gaza. Eu me pago a passagem que eu vou. Inclusive, nós queremos ir para todas as nações do planeta Terra. A ideia, queridos, é que nós temos que trabalhar para que Jesus reine por todas as nações. Amém, queridos? Jesus já recebeu essa autorização de Deus Pai, mas assim como Davi foi ungido rei e no tempo certo se tornou rei, Jesus vai ser rei sobre todas as nações. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, em todas as línguas, em todas as nações, nós vamos ver Jesus, queridos, driblando o sistema imposto nesse mundo para criar seu próprio sistema, aonde todas as nações terão igrejas vibrantes, terão pastores, irmãos apaixonantes, todas as nações. Você não vai mais ficar meio assim, poxa, não posso ir para a China. Muito pelo contrário, porque você vai ir para a China tranquilo, sem nenhum tipo de pavor. Vai ter igrejas e mais igrejas por todas as nações da terra. Mas isso vai acontecer e está acontecendo através de quem? De nós, igreja. Sabe por quê, Betina? Porque todo rei tem a sua rainha. A rainha Esther é uma parte profética de Deus, mostrando que ele vai usar a rainha igreja para estabelecer o seu reino nessa terra. Vamos aplaudir Deus por isso ou não? Ai, é muito bom. Esse Deus que eu creio. Lembro no debate, né, Gia? No debate lá com o pastor César com S. Eu sempre achei estranho César com S, sempre não quis perguntar para não ofender. Sempre achei que era C. E aí o outro pastor, ele estava vindo do Egito, lembra? Ele veio com a mochilinha do Egito. E aí ele falou, o que tu quer? Sair por nações aí, levando bandeira, fazendo essas coisas aí. E eu perguntei, tu veio de onde? Do Egito. O que tu quer fazer no Egito? Ah, sim, mas aqui lá eu fui dar uns cursos, sim, mas cada um com o seu ministério, cada um com a sua missão. Deus tem apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Tu é mestre? Manda ver, dá teus hebraicos aí. Nós somos meio malucão, nós fazemos um ato profético, a gente chama atenção no meio profético. Então, galera, vocês vão ver essa igreja pisando em todas as nações da terra. Amém, gente? Porque nós vamos estar fazendo um trabalho profético, evangelístico. A gente pregou para todas as pessoas que estavam ao nosso redor. Meus livros foram entregues. Então, galera,
orem por nós, porque nós sabemos que nós temos que ativar as nações para o reino de Deus. Primeiro ponto então, vamos lá. Esse foi o nosso primeiro ponto. Que agora eu posso ser mais rápido, que a explicação já deu a entender praticamente boa parte da mensagem. Se prostre a Jesus. Todo ser humano se prostra para algum tipo de rei, pois nascemos para isso. Queridos, a questão não é se você vai ser governado por alguém ou não. A questão é quem você vai deixar te governar. A questão não é se você vai permitir receber reinado de algo ou de alguém, mas quem? Por exemplo, antes de nos convertermos, para quem é cristão aqui, nós éramos governados sem sabermos por Satanás, por demônios, por nossos pecados, por nossas crueldades. Ah, mas eu sou ateu, eu não acredito nem em Deus nem em demônios. Você era governado então por tua própria crença ateísta. Tudo que você impregna na sua mente, que te governa, é isso que reina sobre você. Muitas pessoas são governadas pelo egocentrismo. A vida só gira através das suas vontades. Se ela gosta, ela faz. Se ela não gosta, ela não faz. Não existe a possibilidade dela em nenhum momento fazer algo que ela não goste. Tudo gira em torno dela. Muitas pessoas, toda a vida gira em torno do dinheiro. Se tem dinheiro, estão felizes. Se não tem dinheiro, estão tristes. Muitas pessoas têm todo um reinado através da profissão, faculdade, busca de glórias humanas, quando tudo gira então ao redor dos seus estudos, ao redor dos seus objetivos de glória humana, ao redor de suas profissões. A vida da pessoa é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Lembro que eu fui evangelizar um padeiro uma vez, e ele me deixou claro, Rodrigo, o seguinte: pastor, eu não posso ir para a igreja. Por que não, irmão? Porque eu levanto 5 da manhã, de segunda a segunda eu faço os pães, vendo e alimento a sociedade onde vivo. E eu falei, ok. E a sua vida espiritual, que precisa do pão da vida, como está? Pão da vida, Você vai então servir a comunidade, você vai se render com a tua profissão, mas tu não tem tempo para ir na igreja daí? Não tenho, pastor, como tu faz celebração de manhã e de noite? 5 da manhã eu começo. E já saio lá por 8, 9, Léo. Isso de segunda a segunda. Fui levando aquele homem a tentar entender o quanto, Cássio, ele estava errado em fazer aquilo. Mas com o tempo ele foi me dizendo, pastor, é que é o seguinte, eu tenho muita conta para pagar. Eu tenho muito boleto, muito borboleto para resolver. E se eu paro um dia apenas, acaba que eu perco muito faturamento, pastor. Eu falei, mas irmão, você prefere perder faturamento ou perder a tua vida eterna? Pastor, na verdade eu não creio muito nessas coisas aí, pastor. Esse negócio que vocês ficam falando aí, de vida eterna, pastor, eu super respeito, pastor, mas eu estou feliz, eu estou realizado, abri minha padaria, está um sucesso, pastor. Eu tenho certeza que se eu botar o pé no freio, vai desandar. E aí, Pedro, eu então fiz minha parte. Falei, irmão, só posso orar por ti para que um dia você entenda. E você deve se prostrar a Cristo e não ao teu trabalho. Muitas mães, jovens mães, elas têm seu filho a contragosto, não queriam ter filho, porque estão fazendo a faculdade, mal casaram, aí elas querem carregar tudo junto e tentam passar o filho ali para os seus pais cuidar, deixa o marido longe para poder estudar, não tem tempo mais para orar, para meditar, para ler a Bíblia, para ir na igreja, porque o Deus e o rei dessas pessoas é as suas próprias faculdades, suas próprias profissões. Se nós analisar, queridos, existem pessoas que têm ídolos externos, como imagens de estátua, outros ídolos internos, como ser fã de alguém de modo exacerbado. Outras questões de reinado é o intelectualismo soberbo, é uma pessoa que acha que sabe tudo, que tem todo o intelecto, que crê na ciência e somente na ciência, e se a ciência não responde, e se a ciência não confirma o sobrenatural, logo ela não acredita no sobrenatural.
Ela quer crer que se a ciência confirma, ela vai. Se a ciência não confirma, ela não vai. E por isso muitos moveres de Deus, muitos moveres dentro da igreja, ela acha que são coisas para malucos, para loucos, e não se dobra para Jesus. Outras pessoas têm seus pecados, vícios, outras pessoas têm suas ideologias e valores desse mundo, valores que fazem a mulher se sentir maior que todo mundo, que faz o homem deixar de ser homem e virar mulher, a mulher deixar de ser mulher para virar homem. São feminismos, homossexualismos, são coisas que pervertem, mas muitos chamam de orgulho. Mas muitos dizem que isso tem que ser feito, isso me dá prazer, logo eu preciso ser assim. Ideologias e valores que se tornaram deuses. Finalmente, paixões humanas. Pessoas que dependem emocionalmente de outra pessoa para viver. Se ela não telefona, fica em depressão. Se ela não manda um WhatsApp, perde a cabeça. São pessoas que estão debaixo de reinos intelectuais, de reinos emocionais, de reinos financeiros e de reinos relacionais. Mas não estão debaixo do reino que deveriam sempre estar, que é um reino eterno, que é o reino de Jesus. Então, quando você vem para a igreja, por que eu quero parabenizar você? Por mais que vir na igreja é o mínimo que espera-se de nós, eu já fico feliz, Marcelo, que você decidiu, nos domingos, tirar o teu tempo com a tua família para estar aqui. Você poderia estar vendo Fantástico, você poderia estar fazendo uma carninha, poderia estar jogando uma sinuca, poderia estar jogando o que tu quiser, né? Camisa do Grêmio, camisa do Inter, ou simplesmente deitar no sofá, ficar igual um lagarto para o lado esquerdo, para o lado direito, ficar ali, né, redimensionando a carne que tu comeu ali para tentar ter. Você podia ficar em casa, dormindo. Apesar que muitos têm um trabalho pesado na segunda-feira, tu tem vários motivos para não vir na igreja. Mas por que você vem? Porque quem reina você? Ele. Quem que reina é Ele, queridos. Gente, vir para a igreja cansado, vir para a igreja com dor de cabeça, vir para a igreja com dor nas costas, vir para a igreja com artrose, artrite, diabetes, hipertensão, vir para a igreja com problemas, vir para a igreja com medos e preocupações, bem-vindo, isso é ser humano, querido. Ou tu acha que tu vai ficar perfeitamente intelectual, de modo a ficar em paz para vir até a igreja. Nunca percebeu que quando é para tu sair com teus amigos jogar um futiba, a paz desce? Quando é para ir para a igreja, parece que o demônio se manifesta dentro de você. Vigília, então, Deus me livre. Imersão, que estão botando imersão agora na Viva. Fico imaginando lá fora o povo, né? Ih, agora estão imergindo o povo. Agora é lavagem completa cerebral. Agora a lavagem cerebral é completa. Até estou imergindo as pessoas. Lembro quando começaram a falar que aqui na Viva nós tínhamos pactos. Mas é o pacto de membresia. É só você assinar se você vai fazer ali, vai ficar na igreja, vai ser membro. É um pacto de membresia. Para ter um compromisso, então. Mas é que as pessoas, elas gostam de ver diabo onde não tem, né? E quando o diabo se manifesta, elas acham que é o coach. Então, assim, tipo... Gente, nós temos que entender que nós, como cristãos, e se você não é cristão e está aqui nessa noite, você vai ficar debaixo de algum tipo de rei. Você não pode dizer que você está livre de estar dependente de algo ou de alguém. Só que um detalhe, os reinos desse mundo, nossa carnalidade, tudo isso, um dia vai acabar, um dia nós vamos morrer e iremos estar indo para o inferno. Agora, se eu estou com Cristo Jesus e um dia eu morrer, eu vou subir no céu com Ele, porque Ele é o Rei eterno, amém, queridos? Vamos para o ponto 2, então, para nós seguir. O ponto 2 então mostra: se prostre ao modo de Jesus reinar. Tenha coragem para ser liderado e obediente àqueles que o rei quer usar em sua vida. Então nós vamos notar que Deus mostra um reinado de pessoas. Deus usa pessoas para reinar na vida das pessoas. Assim como Deus usava os profetas, Deus usava os juízes, e depois Deus começou a usar os reis, e chegou até Cristo. Mais tarde nós vamos ver que Jesus chamou 12 discípulos, chamou apóstolos. Nós vamos ver apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas, para que Jesus reine em nós através de pessoas.
Vivemos num tempo complicado que as pessoas não querem mais ser governadas, Daiane, por pessoas humanas. Elas preferem receber palavras e serem governadas por podcasters, instagramers, facebookers, youtubers, né, tiktokers. Eles escutam podcasts de 5 horas. Recebem aquela palavra, você veja que são palavras de Deus, Nath. Super incentivo você a assistir mesmo. Deus fala, Marcelo, eu assisto. Só que o problema é o seguinte: aquelas pessoas não nos conhecem. Aquelas pessoas não conhecem a nossa história. Aquelas pessoas, quando eu precisar de qualquer urgência, você não vai nem ver elas pintadas de ouro na tua frente. Se morrer um familiar, não serão elas que vão fazer o enterro desse familiar. Você vai ter que contar com quem conhece a tua vida real, a tua vida humana. É aquele que olha no teu olho, é aquele que sabe quem você é, que sabe o que você precisa. E o pior de tudo, que sabe os teus defeitos. É muito mais fácil eu deixar Deus me governar através de pessoas virtuais. Até porque elas jamais saberão, né, Léo, os nossos pecados. Elas jamais saberão do que precisamos. Então a gente anestesia a nossa alma com podcasters, cumprindo o que o apóstolo Paulo disse: nos últimos dias, muitas pessoas vão fugir do evangelho para terem os seus próprios mestres e pastores, que não falam o que elas precisam ouvir, mas falam o que elas querem ouvir. E aí entra um tipo de pessoa chamado Adonias, que se agarra nas pontas do altar. Elas até falam que são crentes, elas até falam que estão com Jesus, elas até postam versículo bíblico nas redes sociais, bota bonezinho gospel, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas aí quando você pergunta, tá, mas com quem você se abre? Ah, não, eu não me abro com ninguém. Tá louco? Vou ficar abrindo minha vida? Tá, mas quem te ensina? Não, eu estou seguindo um cara aí, um cara top aí. Seguindo aonde? No YouTube. Ah, mas onde é que ele mora? Nem sei. Aí que, sabe, os stories daquela pessoa fala muito comigo. Mas que legal. Não, sem dúvida, Deus usa. Rede social está aí para isso. Mas quando você precisa de alguém, como é que tu faz? Pois é, aí tu me pegou. Tu vai na igreja? Eu participo da igreja. Mas tu é envolvido com a igreja? Não. Na verdade, pastor, eu vou na celebração, assim que acaba eu já zarpo o pé. Mas por quê? É que sei lá, né? Você gosta de igreja, sabe, pastor? Eu sei que eu preciso, mas até um ponto. Quando começa a se meter na minha vida, já não gostei, porque eles falam a verdade. E eu muitas vezes luto por causa que eu tenho muitos projetos, planos, e aí os caras vêm com palavra de Deus que eu não acredito. E aí querem esculhambar a minha vida. Eu prefiro me agarrar nas pontas do altar e ter certeza que dali eu não saio, dali ninguém me tira. O problema é o seguinte: quando você vem nessa igreja, vou falar da Viva agora, que tem inúmeras igrejas, eu sou assim, feliz e glorifico a Deus por tanto tipo de denominação cristã que existe. Porque cada tipo de denominação, Renato, agrega um tipo de pessoa. Algumas estão na Viva, outras na Assembleia, outras na Batista. E tem que ser assim. E vai sempre ser assim. E eu gosto muito da Igreja de Cristo como um todo, que as pessoas acham que elas fogem, né? Mas aqui, por exemplo, você vai ver um lema ali, que está escrito: aqui você é aceito, amado, ponto, e transformado. A pessoa pensa: eu vou ser transformada como borboleta saindo do casulo. Eu sou luz, vai ser tudo lindo, minhas vontades serão feitas, eu ficarei alegre sempre, tristeza não terei mais, porque a igreja me satisfará. Aí tu chega aqui, aí tem lá o Cássio Malheiros: ô irmão, bem-vindo, irmã, glória a Deus, vamos comer um churrasco, estamos juntos aqui, vem no PG. Aí tu fica: ah, que maravilha, muito top essa igreja, o pessoal me recebeu muito bem, me senti valorizado, me senti um gentleman, um Justin Bieber em início de carreira. Aí tu começa a se envolver, aí tu começa a escutar as palavras. Algumas tu fica muito forte, mas vou fingir que estou gostando. Amém. Tiram foto, inclusive, então vou dar um sorrisinho. Isso. Aí tu vai tentando chegar mais próximo. Tem vigília, vou ver o que é aquela vigília. Aí vê o Felipe rodopiando no manto.
Meu Deus do céu. Onde é que é a porta de saída? Né? Aí tu chega e tu, poxa, eu vi que o pastor pregou lá que eu tenho que pedir aconselhamento, se eu precisar de uma direção. Eu estou, assim com os BO no meu serviço, estou querendo sair, não aguento mais meu chefe, endemoniado, desgraçado, não me dá aumento, morra. Eu vou falar com o pastor. Pastor, seguinte, estou com esse caso assim, 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 deu pastorzão. Por quê? Por que o teu chefe está assim? Ah, sei lá, pode ser que por causa que esses tempos eu roubei uma peça. Roubei uma peça. O que mais? Às vezes eu não vou trabalhar, porque né, só fico com gripe, só aviso que eu vou trabalhar outra hora. Então. Sim. Ok. Diante dos fatos, lhe digo, peça perdão para o teu patrão, trabalhe com excelência, seja um cristão dentro dessa empresa e vai dar tudo certo. Ele vira as costas e diz, o pastor Edson, queridos, é um desgraçado. Pega toda a família, sai da igreja brabo, e aí começa as calúnias. Estive lá, sabia? E ele mandou eu matar o meu chefe. Ele disse para me dar um soco na cara dele, sabia? E aí os idiotas, sério? Meu Deus do céu. Aí posta no Twitter, tem um pastor aí. Não. Aí eu só faço aquela oração diária. Dai-me paciência, Senhor. Porque se me der mais ira. Gente, assim, é assim que funciona a coisa. Você quer ser aconselhado naquilo que tu quer ou naquilo que Jesus quer? E as pessoas pensam assim, né, amor? Que é o Edson e a Cíntia, o pastor Edson e Cíntia, que querem estabelecer a vontade deles. Léo, se tem um cara que se incomoda nessa igreja quando Deus opera a vontade dele, sou eu. Porque é coisa de família, é BO na parte econômica, é perdão, confissão, gente fazendo o que Deus quer, mas sofrendo, Ingrid. E quem elas procuram? O pastor. Até estou chamando os discipuladores, estou botando mais discipuladores agora, que está muita demanda, Nath. Fazer a vontade de Deus não é simples, é difícil. Todos nós sofremos, mas no final, todos nós celebramos. Amém, gente? Ué, vamos aplaudir a Deus por isso ou não? Meu Deus do céu. Dói. Cara, poucas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, hoje eu te entendo. Pastor, tu não sabe o quanto eu te odiava. Não, eu sei sim. Porque quando eu pregava, tu ficava assim, ó. O demônio saia correndo. O demônio saia correndo. Porque, gente, muitas pessoas passam o tempo, passa 5, passa 6, passa 10, às vezes passa um ano inteiro. E aí, Marcelo, elas chegam e me dizem, isso eu não estou inventando, estou falando, gente, eu perdi a conta quantas vezes isso aconteceu. Pastor, hoje eu te compreendo. Quando tu me falou aquilo, pastor, eu não conseguia entender, eu não estava pronto talvez, eu queria fazer o que eu queria. Mas quando eu fiz o que o Senhor mandou eu não fazer, eu sofri, passei por isso. E não é só eu, né, Alessandro? São os discipuladores aqui, são os líderes de pequeno grupo, enfim, os presbíteros. Todos nós queremos o melhor para você. Queremos que você seja governado por Cristo Jesus. Mas nem sempre vai ser fácil, queridos. Você acha que aquilo que Deus manda esse pastor fazer é fácil? Não é. Tem coisas que Deus nos coloca em risco. Deus nos coloca em juízo na sociedade, Cleito. Quando nós tomamos qualquer decisão em Cristo, é certo, Pati, que muitos não vão entender. Mas Deus já me mostrou e me deu essa raiz, essa cicatriz, Renato, que eu não estou nem aí com o que vão pensar. E não é porque eu sou egoísta nesse ponto, é porque se eu ficar preocupado com o que homens pensam daquilo que Deus me manda, eu não vou governar com Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, disse, se eu estivesse buscando a aprovação dos homens, eu não seria um servo de Cristo. Eu quero buscar a aprovação de Deus, queridos. Por isso eu pergunto a você, você prefere ser transformado, aconselhado por pessoas de Deus,
Ou você prefere ficar aqui segurando nas pontas do altar, dentro da igreja, mas não deixando ninguém se meter na tua vida, não deixando ninguém orientar você para nada? Você é um Davi ou você é um Adonias? Aqui nessa igreja, queridos, é interessante que funciona assim, né? Ou você permanece aqui e é transformado, não. Ou você não vai suportar pressão e vai sair. Ou, se nós perceber que você está, sabe, virando podre, falando mal da própria igreja que está, do pastor, dos líderes, murmurando, aquele papo furado, eu não estou buscando por culpa daquele cara que não me cumprimentou, eu não estou lendo a Bíblia porque eu passei pelo Cássio Malheiros e não disse oi. Amém, Cássio? Aí começa as desculpices. Sempre a pessoa se desvia por culpa da outra, nunca é por culpa dela, nunca, né? Então, ou você será transformado, que é o nosso papel, eu entendo que todos nós estamos aqui para isso, não temos que ser perfeitos, ou você vai sair, ou você será liberado. Algumas pessoas chegam num ápice tão grande de rebeldia dentro de uma igreja, Juliano, que por proteção das ovelhas, tu tem que mandar ela sair. João capítulo 10 fala o seguinte: Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o que, Léo? Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele vê o lobo surgindo, ele vê o lobo chegando, ele se coloca na frente da ovelha, mata o lobo e protege a ovelha. Então muitos, Nath, que você considera irmão, e às vezes você considera amigão, não passa de um lobão, que quer devorar o teu coração. Eu gosto de pregar rindo porque desce melhor. Mas eu sei que você está muito assustado. Porque nós dessa igreja, gente, nós não temos o projeto de ter um clube e nem um organismo social, se bem que a igreja abençoa a parte social. Nós somos uma igreja que fomos chamados para ser nação santa, sacerdócio real, queridos, que simboliza o reino de Cristo. Amém, queridos? O ponto 3, então, para nós finalizar. Se prostre para ser usado em seu reinado. Jesus é o Rei dos Reis, pois Ele deseja que reinemos junto com Ele. Então, quando nós recebemos Jesus como Rei, quando nós nos submetemos a pessoas que falam aquilo que o Rei manda dizer, que se coloca debaixo de lideranças do Rei Jesus, nós finalmente então somos autorizados, somos habilitados e somos abençoados para agora nós sermos pessoas que vão ser usadas para liderar outras pessoas. Agora nós precisamos ser grandes liderados se nós quisermos ser grandes líderes. Nós precisamos deixar que Jesus reine em nossa vida através daqueles que Ele escolhe, para que um dia Deus escolha nós para reinar em outras vidas. Então, quando você quer evangelizar, quando você quer pastorear, quando você quer liderar, você quer uma coisa boa, boa coisa você almeja. Mas a pergunta é, como você se comporta estando debaixo de lideranças? Estando submisso a pessoas que Deus usa? Você não consegue, você tem raiva, você tem ódio, você foge. Então você vai perceber que você não vai poder ter uma autorização de Deus para que você mesmo possa ser usado. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos querem deixar pessoas serem usadas na vida dele. E por isso eu pergunto para você aqui. Talvez o teu chamado em Cristo ainda não destravou, porque você ainda não se deixou se submeter a pessoas que vão te direcionar naquilo que você deve fazer. Pode ser um pastor, pode ser um discipulador, pode ser um líder, pode ser um irmão em Cristo ou uma irmã em Cristo maduro e madura. Eu já falei isso, gente, nós não temos uma parte setorizada, Pedro. Nós não queremos centralizar em mim ou em nós, até porque nós não temos como liderar todo mundo junto, né? Eu estou dizendo que você não precisa ir até mim ou ir até um presbítero, você tem que ir no mínimo a alguém que você sabe que é um irmão maduro, que é uma irmã madura. Se você quer vir até nós, estamos aqui, quer vir até uma pessoa de outra igreja, pode ser, não tem problema. Se ela tem a visão bíblica, princípios bíblicos, está tudo certo. O que não pode é você receber uma palavra, muitas vezes aqui dentro da igreja,
e você ir catando outras igrejas até que encontre algum pastor ou algum líder que concorde com a tua desobediência. É assim que funciona. As pessoas às vezes elas ficam pulando de igreja em igreja, não porque elas odeiam o pastor, é que elas odeiam ser pastoreadas, Pedro. Então elas são como coelhas, pula ali, pula lá. Toda vez que é confrontada, ela pula para outra igreja. Então nós temos que entender, queridos, que aonde você vai congregar não importa. Aonde você vai levar tua família, isso é você e Deus. O principal é, você vai deixar Jesus reinar. Você vai deixar essas pessoas que Jesus escolhe te liderar. E finalmente, você vai se deixar ser usado por Deus para transmitir o reino dele nessa terra. Conclusão. Não aceite passar por essa terra sem prostrar-se a Jesus e ser usado por ele em seu reinado. Amém? Já pode ficar em pé, por gentileza. Aplauda essa palavra que Deus nos trouxe, glória a Deus. Teu reino vem, aquela bardezinha, tá? Gente, nós cantamos hoje sobre o reinado de Cristo, né? Nós ouvimos hoje essa palavra sobre o reinado de Jesus. E esse é o momento então de nós meditarmos. É o momento então de nós nos colocarmos diante de Cristo Jesus e tomar uma decisão. O que nós queremos fazer? O que nós iremos ser? Feche teus olhos. Vamos ter um tempo agora de oração. Vamos ter um tempo agora de louvor. Hoje é um tempo que vale a pena nós estarmos meditando, orando. Como está a tua vida com o reinado de Cristo? Como você tem decidido? Você está sendo acompanhado? Você está se deixando acompanhar por pessoas? Ou você tem se agarrado nas pontas do altar e não quer que ninguém mexa contigo? Você tem sido usado pelo Espírito Santo na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família, para estabelecer o reino de Deus? Hoje é um tempo de meditar agora. Teu reino vem. Erga as mãos aos céus e declare isso profeticamente. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Declare, teu reino vem, teu reino vem. Diga. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino. Então declare teu. Deus, nós estamos encerrando essa série Coragem, então. E você que está aqui nessa noite, você entende que você não pode deixar essa celebração acabar sem que você se renda, sem que você mostre que você quer fazer um pacto. Senhor, eu quero fazer um pacto, um compromisso de deixar o Senhor reinar na minha vida. Eu não quero mais nada reinar em meu coração a não ser o Senhor. Eu vou me batalhar para colocar sempre o Senhor
no reinado do meu coração. Eu vou buscar pessoas que eu confie para me liderarem. Eu me comprometo a ser uma pessoa usada por ti para levar o teu reino avante. Se você é essa pessoa, nessa atmosfera de unção, venha para frente, agora venha para frente. Quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Quem quiser ficar de pé, fique. Você pode vir, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Esse é o momento agora, esse é o momento. Agora não importa se tu é crente, se tu não é crente, se você lidera, se você não lidera, Deus falou no teu coração. É um tempo maravilhoso para nós fechar essa mensagem, fechar essa série, para decretar, ó Deus, que nós vamos andar em coragem, obediência, decretar o reinado do Senhor nessa terra. Pode vir quem mais quiser vir, vou esperar ainda mais, vocês que estão aí no seu lugar, você que entende. Vamos ter um tempo agora de oração. Tem mais espaço aqui também, quem quiser vir. Tem mais espaço ali também. Receba o que Deus tem para você essa noite. Eu vou esperar muito mais. Vamos lá. Glórias a ti, Deus. Glórias ao teu nome. Glórias a ti, Jesus Cristo. Senhor Jesus, as nações já estão entregues ao Senhor. Peça-me e lhe será entregue as nações, elas já foram entregues ao Senhor. Todos nós já fomos entregues ao Senhor. E aqui nós estamos agora diante da tua presença, com esses irmãos, com essas irmãs que estão ajoelhados aqui. Eles estão dizendo: Jesus, se há algo em mim que ainda impede o Senhor de reinar, tira de dentro de mim agora, tira de perto de mim agora, e vem Espírito Santo reinar agora em meu coração. Venha reinar agora com o teu poder. Nós oramos, Deus, que todo o reinado do pecado, reinado da imoralidade, reinado do vício, reinado da incredulidade, todo o reinado, ó Pai, da religião, tudo aquilo que faz eles se afastarem do teu reinado, reinado do medo, reinado da insubmissão, que seja destruído agora, e que o teu reino comece a aparecer na vida de cada um deles, que o trono de Jesus Cristo comece, Deus, a aparecer, a aparecer, a aparecer. Vem Jesus, coloque a sua coroa na cabeça de cada um deles agora, porque a partir desse momento, eles não só estão se colocando debaixo do teu reinado, mas eles também estão se colocando à tua disposição para reinarem com o Senhor nessa terra. Eis que o Senhor os envia, Deus, seja para qualquer cidade, bairro, escola, estado, seja para qualquer nação. O Senhor estará os usando, o Senhor os estará enviando, o Senhor estará usando eles para trazer ainda mais pessoas para o reino de Deus. Te louvamos, Deus, te louvamos, Pai. Talvez alguns estão aqui arrependidos de pecados. Alguns aqui, Pai, possam estar pedindo: Deus, eu não consigo pelas minhas forças mais vencer meus vícios, vencer minhas trevas. Por isso, Deus, eles chegaram no melhor estado que um ser humano podia chegar, que é dizer a si mesmo: eu não posso mais, mas tudo eles podem naquele que os fortalece, Deus. O Senhor é o pastor deles, e não faltará força, não faltará santidade, não faltará pureza, não faltará capacidade, para que eles vençam os seus temores, que eles vençam suas tentações, e sejam santos, puros, ó Deus, sejam justos e usados pelo Senhor. Venha sobre nós, Pai. Alcança aqueles que estão nos seus lugares. Todos estamos rendidos a Ti, todos estamos rendidos ao Teu reinado. E para nós é um privilégio representar o Rei dos Reis, o Rei Jesus, o Rei eterno, único, imortal, que vive hoje e viverá para todos sempre, em nome de Jesus. Teu reino vem. Vocês podem voltar para os seus lugares, já vamos louvar a Deus. Reino vem. Com toda a sua fé, teu reino vem, teu reino, diga, teu reino vem,
poder e tua é a glória. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua Glórias a Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso da tua presença. Todos nós juntos nos comprometemos, Pai, e nos comprometemos a nos ajudar uns aos outros, para nos manter sempre debaixo do teu reinado. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.